Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmila, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje o papo é com Sara Araújo, também conhecida no Instagram como Negra Cerveja Sommelier. E no perfil a Sara harmoniza cerveja, livros e músicas. Sara, dá um alô pro pessoal. Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Oi, Sara, prazer em recebê-la, e eu sou o Leandro, mas hoje podem me chamar do Teiu das Sazons. Então a gente começa sempre o programa perguntando o que cada um tá bebendo. Então, Sara, conta pra gente qual foi a sua opção. Olha, a minha opção é uma Brown Ale da cervejaria Implicantes. Que legal. Eu tô aqui ansiosa, esperando o meu chegar, assim como você também deve estar esperando o seu, pra quem participou do crowdfunding da Implicantes. Então, quem não participou, quem não conhece, @cervejaria Implicantes, vale a pena conhecer. E você, Leandro? Vai, Teiu, o que você tá bebendo? Dessa vez nós estamos gravando aqui espalhados e eu estou em Minas Gerais, eu estou em Belo Horizonte. E aí eu estou bebendo uma Zalais, uma pitaia da Zalais, a número 3, que é uma Sazon com pitaia da fazenda. E eu não sei se vocês sabem que pitaia também é chamada de Dragon Fruit, né? A fruta do dragão. Como eu não sou nenhum dragão grande, poderoso, eu sou o Teiu, que é um lagartão. Não é um lagartinho, mas é um lagartão. Agora fez sentido. Agora a piada fez sentido. É um lagarto grande. Ah, agora eu entendi. Nossa senhora, mas essa... Leandro. É aquela piada que vem, né? Você vai carregando, gente. Loading. Exatamente. Loading. Tem que fazer download dela. Nossa senhora. Perfeito. Que inveja de você, viu, Leandro? Meu sonho é tomar essa cerveja aí das Alais. Olha, eu adorei, Sara. Ela é super cheirosa. É um suquinho perigoso, porque você vai bebendo e ela tem 6%. Se eu tivesse 3 garrafas dela, eu acho que eu derrubava 3. Porque ela é muito gostosa. Pelo jeito que você tá trazendo aí, ela é bem aromática, né? Bem temperadinha. Bem cheirosa. Ai, que delícia. Já quero. É isso. Estilo Sim. belga, né, meu Vale querido? super... É, Saison. Estilinho belga. É isso aí. Exatamente. Bom, e eu tô Super aqui boa. de leve, peguei muito de leve. Eu tô aqui com a Heineken Zero, que por acaso topei com ela no supermercado no Rio de Janeiro na semana passada e comprei um 6-pack pra testar e gostei bastante. Quero ver as cervejarias produzirem outras coisas zero. Quero IPA zero, gente, no Brasil. Maravilhosa essa cerveja, eu já tomei, Né? alguns rótulos, inclusive, sensacional, é incrível mesmo, gostei bastante e recomendo aí pra galera, seja quem está fazendo dieta de álcool, tomando remédio, ou quer só cortar o álcool, quer continuar com a cervejinha, fica a dica aí, e o valor que é sensacional, né, bem acessível ao bolso da galera, né. Também achei isso, e o que você falou, que pra mim é mais importante, é a questão da acessibilidade de você poder consumir uma cerveja sem álcool, se é a sua situação. Ou uma dieta com corte alcoólico, ou uma pessoa grávida, ou uma pessoa que tá dirigindo, ou seja, ela não precisa parar de participar do programa. Exato, inclui todo mundo, né. Todo mundo. Aquilo que tem inclusão, pra mim, me conquista. Eu tô dentro e também. Tá maravilhosa. Se tem inclusão, Muito bom. fechou comigo também. Exatamente. Esse lado do sem álcool é que é bacana, né? Porque aí tá o bebendo pelo sabor. Exato. E aí, como a Lud brincou aqui, pediu, eu quero uma IPA zero. Pô, perfeito, porque aí vai poder pegar todo o sabor da IPA em 0 grau. Pô, bacana. Aí fica a dica, pessoal, né? Exato. Então, lá em Minas, que você tá aí, por isso que eu fiquei te pentelhando, a Vals lançou a Session Free, que, salvo engano, é uma Session IPA zero álcool. Eu ouvi falar. Então, tá Quero todo provar mundo falando também. sobre isso, eu também. Então, Olha aí, Leandro, ó. por favor, Gente, sacuda por aí e favor, traga olha. pra mim. Ludmila e eu estamos sedentas, ó. Sara Araújo aqui, Negra Cerveja Sommelier, e Ludmila, Hipacondríaca, sedentas por uma session. Vamos fazer uma campanha nos nossos Instagrams, nos marcando e marcando a Vals e fala, manda pra cá, Paraná e Rio, pronto. Sara,
Sara, que a gente queria apresentar você um pouco mais para o nosso público. Você já está com seu Instagram há algum tempo, já tem falado, enfim. Então conta um pouco sua profissão fora da cerveja e como e por que você caiu pro meio da cerveja artesanal. Como é que isso aconteceu? Só pra gente poder contextualizar a galera. Lud, muito obrigada, né? Vou aqui me apresentar pro pessoal, embora você já tenha feito uma breve apresentação. Meu nome é Sara Araújo, conhecida aqui como Negra Cerveja Sommelier. Eu sou formada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru. Estou, assessora jurídica da Defensoria Pública do Paraná, trabalho na área de família. Sou acadêmica de Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá e caí no mundo da cerveja como todo mundo, bebendo, gostando, apreciando esse líquido sagrado, maravilhoso, mas não conhecia muito bem as artesanais, como eu tenho um pouquinho de conhecimento agora. Eu falo um pouquinho porque é um pouquinho mesmo, né? O campo da cerveja é um oceano gigante, né? E a gente está todos os dias aprendendo sobre ele. Em 2016, quando eu entro na graduação de Ciências Sociais, começo a socializar mais com o pessoal aqui de Maringá, né? Porque eu não sou daqui, eu sou baiana, morava em Bauru e já tinha acabado de mudar para cá, praticamente fazia assim, pouquíssimo tempo. E quando eu entrei no campo da universidade, a gente começa a sair mais, né? Embora eu seja já mais velha, né? Eu tô com 42 anos, tenho um filho que está saindo da graduação, que tem 23. Eu socializava muito com a molecada, né? De seus 20 e poucos anos. A gente saía para beber. Maringá é um celeiro de cervejarias premiadíssimas. A gente tem acesso muito fácil às cervejas artesanais. Aqui tem bastante festivais, né? Antes da Covid, isso era muito disseminado. E aí eu comecei a tomar as cervejas, mas não entendia nada. Não sabia de estilo, não sabia de escola, não sabia da história da cerveja, não sabia exatamente nada. Eu era uma analfabeta no campo da cerveja artesanal. Só o que chegava para mim eu tomava, geralmente aqueles estilos mais comuns que as pessoas que ainda não se aventurou, né, no campo da cerveja de forma mais intensa acaba tomando, que é, né, a Pilsen, uma Bitbier, uma Weiss, mas também nem sabia nome. Sabia só que era uma menos amarga, que era mais docinha, que era mais leve e tal. Um desses festivais que eu fui, em 2018, bem no início, cheguei num stand, né, e pedi uma IPA. E eu fui muito, 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 muito mal tratada pela pessoa que me atendeu. Primeiro que ela me deu uma super bronca, foi super arrogante, falou que não era IPA, que era IPA. E aí eu fui perguntar o que era IPA, e aí a pessoa me ignorou literalmente. Aí eu falei, então pode me ver dois? Eu tava com 2 fichas, uma pra mim e pro meu filho. E aí pedi os 2 pints e perguntei sobre a cerveja e simplesmente me ignorou, me deu as costas. E eu fiquei parecendo, sabe, João Travolta procurando? Tipo assim, que é isso? Vincent. Respirei e fiquei ali parada, né? Só virando o pescoço. Chegou um casal de pessoas brancas e a moça que acompanhava o rapaz perguntou sobre a cerveja e ela perguntou exatamente sobre o mesmo estilo que eu havia perguntado. E o cara foi muito solícito, mas muito solícito, sabe? Só faltou falar até de quando o lúpulo foi colhido, que malte estava sendo usado, processo de fervura, de moagem, de maltagem. Quase falou do processo inteiro. E aí eu falei assim, alguma coisa diferente aconteceu aqui. E eu fiquei muito brava. Fui até meu filho e não parava de falar. E meu filho falou, mãe, vamos embora, porque você veio curtir o ambiente, você não para de falar sobre isso, você não tá curtindo mais nada, tá chato até já, eu não aguento mais ficar ouvindo o que você tá falando, porque você tá só choramingando porque o rapaz te tratou mal. Vamos embora, porque esse lugar não tá legal pra você, então, se não tá legal pra você, não tá legal pra mim, vamos embora. E eu fui embora, muito brava, e no caminho, aquela novela falando, mas por que ele me tratou desse jeito? Era só me falar, etc. E meu filho falou, olha, sabe por que você não abre uma página no Instagram? Na época eu nem curtia muito Instagram, eu era do Facebook. E eu falava, não sei mexer nessas coisas, enfim, né? Sou meio analógica. E ele falou, não, eu te ajudo. Você gosta de tomar cerveja? Falar sobre sua cerveja. Eu tô vendo que você tá pesquisando sobre agora, tá lendo um pouquinho mais. Porque na época eu assinava um clube, vinha alguma cerveja. Não que eu fazia pesquisa sobre o assunto, não entendia nada de
feito. Mas enfim, aí acolhi a proposta do meu filho, fizemos a página dia 20 de maio de 2018. Aí comecei a fazer umas postagens lá totalmente incipientes, sem saber absolutamente nada de nada. Dá até vergonha às vezes de olhar, mas eu não retiro do meu histórico. Quero mostrar mesmo a evolução e mostrar que não tem problema errar. Legal. Então eu deixo lá. E aí, quando foi em setembro de 2018, eu fiz o curso, comecei o curso de sommelier. E aí eu fui cair de... Nossa, que lindeza, me apaixonei. Saber sobre estilo, sobre história, eu que sou amante da história, me encantei. E foi assim, por uma situação extremamente chata que aconteceu comigo, né, de um tratamento que não foi bacana, isso me instigou a ir atrás do conhecimento, porque eu percebi que conhecimento é poder, né? Então, tem essa questão que na época eu eliminei, eu falei, talvez por eu ser mulher, tô aqui no meio buscando informação sobre a cerveja, a pessoa me ignorou. Mas aí eu percebi que não era o fato de eu ser mulher, porque uma mulher chegou, só que não era da mesma etnia que a minha, e ela foi muito bem recebida. Então eu já liguei os pontos, assim, né? Aquilo já acendeu um alerta. Aí eu falei, não, ninguém vai me tratar assim novamente, né? E eu vou querer saber sobre essas questões, né? Sobre o que é cerveja, como que funciona. E me apaixonei. E a página depois acabou tomando esse viés, um lugar para falar sobre essas questões raciais, que eu trago isso muito bem, sobre diversidade, justamente por ser um lugar que corpos como o meu não são acessados e a gente chega nos espaços e ainda causa muito incômodo, né? Eu comecei a fazer esses questionamentos, nunca fiz exposição de nenhuma cervejaria, nem do lugar mesmo onde eu não fui bem atendida, mas simplesmente usar o meu Instagram como uma ferramenta de reflexão e de proposições para a gente enxergar esses lugares de ausências e de presenças e poder usar a cerveja como uma forma de diálogo mesmo, né? Para chegar às pessoas, para criar uma reflexão. E é assim que eu caio no mundo da cerveja. De uma IPA que, em tese, ela é amarga, mas era para ser um amargor de prazer, né? Acabou sendo um amargor intragável. Embora a cerveja, inicialmente, o primeiro gole ela era maravilhosa, mas eu fiquei reclamando tanto da situação que eu passei que eu não consegui tomar cerveja. É uma pena, é desagradabilíssimo e que bom que você transformou isso numa coisa boa, de alguma forma, que é, como você falou, né? Botar a sua voz, garantir o seu espaço, ocupar o espaço, enfim, eu acho que é importantíssimo. A gente não tem que querer que as pessoas sofram isso e por isso ocupem espaço. A gente quer que todo mundo tenha seu espaço, eu quero. Exato. Você transformou esse churume aí num adubo, né? Que te deu energia para correr atrás desse universo que você tanto te encantou, que eu acho que é muito isso que você falou, né? Do espaço. Porque se a gente olhar na história da cerveja, a cerveja é sempre uma bebida gregária, né? Sim. Era uma bebida que era consumida em grandes ambientes, era uma bebida consumida por povos muito gregários, em salões, né? Sempre foi coisa muito gregária. Sim. Então não faz sentido a gente olhar, né, para a bebida de forma segregadora. Exato. Né? E a cerveja, ela tá em todos os espaços, literalmente, né? Você vai no Egito Antigo, né? Você percebe que ela era utilizada desde os casamentos, as celebrações fúnebres, e as celebrações fúnebres tinham um caráter muito cultural, bonito naquela época, para aqueles povos. E ela também era tratada como questão de saúde. A gente sabe que a cerveja também, quanto bebida, por ela ser fermentada, a água ser fervida, ajudou muitas pessoas a eliminar, por exemplo, doenças como cólera, por exemplo. Então, ela tem esse caráter também, de estar ligado à questão da saúde. Mas é uma bebida linda, né? Eu sou apaixonada por todas as possibilidades e potencialidades que ela traz, assim, que ela carrega. E o fato também de poder estar presente na mão de todas as pessoas, todas as classes sociais, evidentemente guardado algumas prerrogativas, né? Mas ela tem esse caráter, esse poder e ela pode estar. Então é uma bebida linda, eu sou apaixonada. Eu quero voltar ao ponto que você comentou, que você fez um curso de sommelier que te encantou. Eu queria saber onde foi que você fez esse curso, né? Qual foi a escola? Você já falou um pouco sobre essa vivência, que ela te abriu o universo para você, que esquentou essa paixão que você já tem, né? Que você comentou aqui agora com a gente. Mas eu também queria ouvir de você o que poderia melhorar, não só nesse curso, mas nos cursos de sommelier. Eu fiz o curso aqui em Maringá mesmo, a Escola Superior de Cerveja e Malte, fechou uma
turma aqui na cidade. Na época, o Davi, da cervejaria Redcore, que não sei se vocês já chegaram a conhecer, Haikyuu Park, é uma cerveja que eles têm, assim, extremamente premiada. Ele faz cervejas bem elaboradas. Ele estava fazendo uma planta, né, da cervejaria aqui em Maringá. E aí nós fizemos o curso dentro da cervejaria dele. Eu tive professores como o Padilha Sommelier, o Rodrigo Savamura, que hoje está no IBC, o Eli Júnior, o Vitor Pazin, que deu pra gente tecnologia da cerveja, que acho que também faz parte da Escola Superior de Cerveja e Malte. Tirando o Savamura, que eu acho que está no IBC, os outros acho que continuam lá ainda. E eu tive aula com esses 4 professores. Nós éramos uma turma, acho que de 20 ou 21 pessoas, todas pessoas brancas, eu era a única pessoa negra, quase majoritariamente de homens. Nós éramos inicialmente 4 mulheres na turma, uma desistiu, ficamos 3, eu, a Poliana, que hoje é sommelier da cervejaria Horus aqui em Maringá, a Maria Bravura, ela tem uma cervejaria cigana também, que se chama Maria Bravura, que é lá de Paraguaçu Paulista, e é maravilhosa, e nós ficamos bravamente até o final. E eu era a única pessoa negra ali, né? Tanto no corpo discente quanto no corpo docente. Um fato que foi bem interessante que aconteceu, se eu não me engano, o Padilha falou: eu fiz uma seleção de cervejas escuras para comemorar o Novembro Negro, só que as pessoas mandaram mensagens, e-mails e não concordando com isso. Mas eu só queria homenagear. Eu falei, então, o problema é que não é homenagem, né? Por que pessoas negras só tem que tomar cervejas escuras? A gente não pode tomar outros estilos de cerveja, a homenagem não pode ser de outros estilos, não pode ser uma IPA, uma Weiss, uma Witbier, né? Enfim, porque acho que a questão é essa, né? Aí ele me cedeu 20, 25 minutos da aula, acho que um pouco mais, para eu explicar um pouquinho dessas questões. E foi maravilhoso. Não estava dentro da grade, não estava dentro da programação, mas assim, todo mundo parou para refletir e as pessoas que estavam ali fizeram uma autoanálise, assim, sobre essas questões, e foi fantástico. E a gente começou a conversar. E isso mostra a importância que as escolas deveriam assumir de trazer essa questão racial para dentro do debate, né? Até porque não é uma questão só que está no campo da cerveja, está implicada em toda a construção social. Nós somos uma sociedade fundamentada, né, estruturada no racismo. Nós tivemos aí mais de 300 anos de escravização de pessoas, né, trazidas de África para ser a base do acúmulo do material que formatou essa sociedade. E essas pessoas, após o marco jurídico de 88, foram jogadas às margens e não tiveram, né, políticas públicas para inseri-la dentro do processo civilizatório. Então a gente tem aí uma defasagem gigantesca. Então o campo da cervejaria acaba refletindo o campo da sociedade, né, porque nós não estamos fora dela. Então a necessidade, por exemplo, das escolas prestar atenção na Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, prestar atenção na Lei 10.639 para falar de narrativas de povos não só eurocentrados, mas afrocentrados e povos originários de modo geral, para a gente ter um olhar plural, para evitar discursos como a gente ouviu e viu recentemente, que a cerveja nasceu na Europa, que a cerveja é de pessoas brancas, que a cerveja é isso, é aquilo, exclui esses povos. Mas por que é comum as pessoas utilizar desse discurso? Porque elas foram socializadas dentro desse discurso. Nós fomos socializados, eu estou dentro desse discurso também, porque a língua que eu falo é a língua do colonizador. Sim. Eu falo português, eu não sei qual é a língua dos meus ancestrais, por exemplo, e se eu tiver que procurar saber, vou ter que desembolsar uma grana absurda, porque Rui Barbosa queimou todos os nossos documentos. O letramento racial que eu tenho hoje foi conseguido a custo de muito estudo, né? De muito estudo. Para ter esse letramento racial, ter esse letramento crítico que deveria ser de todos os brasileiros, né? Não só de pessoas negras e indígenas, que são as pessoas que foram alijadas do processo civilizatório, mas de toda a composição social, porque nós moramos dentro do mesmo país, né? Nós não moramos em países estanques, né? Então a gente faz parte do mesmo tecido. É importante até para evitar essas violências que a gente tem visto ultimamente acontecer, inclusive no ambiente cervejeiro, né? Então é importante que as escolas assumam, né, essa diretriz, essa responsabilidade de incluir mais pessoas negras, de trazer ações afirmativas,
normativas, editais, de trazer políticas internas, porque assim, quem ganha com tudo isso? As pessoas negras, pessoas indígenas, LGBTs? Claro que sim, mas não somente. Quem ganha é toda a sociedade. A partir do momento que quanto mais diversidade você vê, mais pessoas consumindo, um ambiente menos hostil, mais as pessoas vão querer estar, mais as pessoas vão querer consumir. Até porque, quando a gente olha para a população negra, né, as pessoas só querem olhar para o campo da população negra ou indígena como um locus de miséria e de dor. Mas nós somos um campo de potência e de transformação. A gente tem, obviamente, nós somos mais de 54% da população, de um período histórico que a gente tem aí de negação de bens materiais para essa população. E evidentemente que ela vai estar em desvantagem em relação a outras pessoas. Então, o que acontece? Só que as pessoas esquecem. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, uma conversa com o Preto Zezé, que é o presidente, se eu não me engano, mundial da PUFA, e ele traz indicadores de uma pesquisa que o PIB das pessoas que moram nas periferias do país, que notadamente sua quase maioria são pessoas pretas, suplanta o PIB, por exemplo, da Bolívia, do Uruguai e Paraguai. É muito dinheiro que circula e as pessoas consomem, mas as pessoas às vezes fazem uma opção de não consumir determinados espaços pelo fato delas não se verem representadas, não se verem naqueles locais em condições de potencialidades e também de ter nesses espaços olhares que as expulsam. Esses dias eu ouvi uma pergunta, alguém me perguntou, mas Sara, no Brasil não existe, por exemplo, placas como houve nos Estados Unidos, com os estadunidenses na década de 60 e 70, que eram pretos de um lado, brancos do outro. Aqui, eu diria que é pior, porque eu sigo até a linha teórica do dramaturgo Nelson Rodrigues, que ele disse em 57 no Globo, no Brasil não se caça negros a pauladas porque a lei não permite, porque se permitisse era o que faríamos. Isso daí você vai encontrar num autor chamado Pucci, outro autor chamado Abdias Nascimento, vai estar lá muito bem explicitado. Então, o que acontece? As pessoas às vezes fazem o exercício de não estar em lugares que ela vai se sentir mal por estar ali. Por exemplo, eu penso 2 vezes nos lugares que eu vou sair para consumir minha cerveja. Tudo bem, agora a gente está na época de pandemia, fica em casa é o regramento para aqueles que podem, mas mesmo se não estivéssemos em pandemia, se houvesse essa possibilidade de estar confraternizando, eu ia pensar muito bem quais lugares que eu ia acessar, quais lugares que eu ia escolher para dar o meu dinheiro, né? Um dinheiro que eu sou muito para conseguir. Então as pessoas pensam assim, esse dinheiro dinheiro não tem cor, como já disse um imperador aí das antigas. Então enriquece as pessoas. Então você faz a escolha de sair da tua casa para ir naquele espaço, para consumir a tua cerveja, para estar no ambiente e chega lá você não é bem atendido, não é bem atendida. Ou às vezes agredido ou agredida. Ou às vezes os olhares te impelem para sair dali. Ou é uma equipe que não te atende bem. Então o treinamento das equipes é importante porque as pessoas só conseguem entender, infelizmente, a linguagem do bolso, a linguagem do dinheiro. Então quando elas começam a perder dinheiro, elas começam a se movimentar, a querer fazer alguma coisa, alguma ação não de contenção, né? Quando a coisa já desandou. Então é necessário que as pessoas comecem a agir antes, a pensar antes, fazer treinamento de brigada, por exemplo, para a diversidade, para a racialidade, que são coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes. As pessoas gostam de colocar dentro do guarda-chuva da diversidade a questão étnica, por exemplo, e é totalmente diferente. Tudo bem que nós temos autores e autoras que dizem que não existe hierarquia de opressões, mas a questão racial no Brasil foi que fundou esse Estado, foi que fundou essa nação, e a gente nunca fez a lição de casa, e é necessário fazer. Do contrário, a gente vai sempre continuar batendo na mesma tecla, sempre falando sobre essas questões. Hoje sou eu, depois em tese que eu iniciei um movimento, eu acho que eu digo isso sem problema nenhum, porque antes de eu começar a falar essas coisas, as pessoas não falavam, e quando falavam, dava outros nomes, falavam preconceito, falavam eufemismos, para não falar a palavra racismo, porque as pessoas têm medo da palavra racismo absurdamente, mas não tem medo de praticar. A gente precisa ter essa dimensão, as escolas de formação, porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, a escola de formação de profissionais, você vai colocar pessoas, seja em qualquer lugar que for, seja no marketing, seja na logística,
seja quem vai estar na frente do teu caixa, seja quem vai estar atendendo a tua mesa, gerente, seja quem for. E já pensou, um funcionário desse, né, seja dono, seja funcionário, pratica um ato, né, seja lá injúria racial, seja racismo, seja injúria racial contra LGBTs, porque está agora com a legislação, com a decisão do STF, a lei de racismo abrange também as pessoas LGBTs, e aí um racismo religioso, que o autor Sidney Nogueira vai tratar como intolerância religiosa, chega uma pessoa lá no seu estabelecimento com um turbante, com a sua roupa branca, seus colares de conta, né, reverenciando a sua religião de matriz africana, aí chega um funcionário e fala, não vou te atender porque você é do candomblé. Você acabou de cometer um racismo religioso, uma intolerância, é crime, tá lá na lei. E aí o que vai acontecer? Todo mundo para a delegacia, quem não é primário provavelmente, se for processado, vai perder a primariedade, vai pagar uma indenização. Então a gente tem que ver toda essa relação, porque não são coisas estanques. Tem gente que fala assim, mas vamos falar sobre isso com cerveja? Sim, cerveja é um produto que está vendendo, né? Ninguém faz cerveja, né? A não ser os amigos que faz em casa, na panela, que quer levar para um outro que está começando a fazer as receitas e nem pode vender porque a legislação não permite, né? A não ser que você seja assim um altruísta gigantesco, tem muita grana para abrir uma empresa, quero sair distribuindo cerveja. Vou virar Papai Noel, vou sair dando cerveja para todo mundo porque eu acho que é isso que eu quero fazer, né? Mas não é isso que acontece. Quando você abre uma empresa, um estabelecimento, é para ganhar dinheiro. É isso que você faz, né? Lógico, para vender um produto que você gosta, que você acredita, levar uma cultura que você ama, mas evidentemente que vai te trazer um retorno financeiro. Então é isso que as pessoas têm que pensar. Formar profissionais para que esses profissionais, ao chegar ao mercado, possa realmente tratar com dignidade, né, as pessoas e as questões econômicas que estão envolvidas, né? Os estabelecimentos vai sofrer represálias, as pessoas falam assim, olha, vai falar sobre isso, aí vai cancelar meu estabelecimento, vai me cancelar enquanto pessoa. A gente ouve muito isso. Primeiro porque as pessoas que sofrem a violência não têm o poder de cancelar ninguém, né? Principalmente pessoas pretas e povos originários. Povos originários já estão sendo cancelados desde que os primeiros colonizadores chegaram aqui e tiraram suas terras. Povos pretos, a cada 23 minutos, um jovem preto é cancelado definitivamente, né? Então, isso é cancelamento. Então, o que às vezes as pessoas fazem é chamar responsabilização de quem comete um ato irregular. E isso tem que ser feito, porque eu não quero ser objeto de violência de ninguém. Acho que vocês aí do outro lado também não, né? Acho que a gente quer viver com tranquilidade. A gente tem outras coisas para se preocupar, como, por exemplo, desempenhar um bom trabalho, pagar o aluguel no fim do mês, pagar as contas, colocar comida na mesa, sentar no bar quando for possível, né? Tomar sua cerveja. Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. E não pagar a terapia porque sofreu violência e o corpo está respondendo de forma absurda, que ninguém foi preparado para isso, né? Nós não somos preparados para isso. A gente está preparado para viver bem. Eu concordo com você que os cursos precisam estar mais atentos à questão racial, à questão ética também, né, de uma maneira geral, para que a gente prepare profissionais de fato mais qualificados. E eu vou um pouquinho adiante, porque no final a gente está fazendo um curso profissionalizante, então eu acho que falta um pouco dessa profissionalização. E teve gente que disse para mim aqui nesse programa, não, mas é um curso que pode ser confundido com hobby. Mas peraí, ele tem o viés profissionalizante. Então, como você disse, tem que aprender a tratar as pessoas, aprender a tratar o barril, a tratar o copo, enfim, né? Para você pensar em profissionalização de uma maneira mais ampla. Mas você acabou tendo uma oportunidade muito legal e você tá dando aula no Beer Expert do Science of Beer, né? Fala um pouquinho sobre a sua aula, você já deu um monte de dicas aí daquilo que você entende, né? E de qual é essa importância de falar sobre racismo na cerveja e tudo mais. Conta pra gente um pouco sobre essa oportunidade do Beer Expert do Science of Beer. Sensacional. Eu tô muito feliz. As conversas com a Science of Beer começaram em maio desse ano. Quando o Science soltou o edital de ações afirmativas, né? Dei lá meus pitacozinhos, bem tímidos, né? Conversando assim com a Amanda. E aí surgiu, a gente tava ali conversando de forma muito tímida,
tímida. E aí, de uma live que eu fiz em junho, se eu não me engano, início de junho, alguma coisa assim, ou final de junho, começo de junho, veio o convite, né, da escola, e eu fiquei muito feliz de poder trazer essa pauta para dentro da escola. Eu acho que é a primeira escola que trabalha, né, ela se coloca como pioneira aí, percussora nesse campo. Sim. E aí eu dei a primeira aula dia 31 de julho de 2020, e a segunda aula em setembro, se eu não me engano foi dia 18 de setembro, coisa assim. E a terceira aula, já estamos na terceira turma, só está aumentando o número de pessoas, né, interessadas, principalmente pessoas negras. Fiquei muito feliz de ter bastante, porque, por exemplo, eu comentei com você que eu fui a única pessoa na minha turma, né? Sim. E, por exemplo, nessa aula que eu dei agora, sábado, 19%, né? A gente fez uma pesquisa rápida ali, com um programa assim, e as pessoas tinham que colocar de quais etnias elas eram, né? Se eram indígenas, não gosto de falar indígena, eu gosto de falar povos originários, se eram afrodescendentes e se eram pessoas brancas, lidas como brancas, né? Socialmente. E aí, 19% das pessoas ali se declararam negras, assim, eu fiquei muito feliz, assim, de ter essas pessoas todas mostrando, né, que as pessoas estão interessadas em fazer, em se profissionalizar. E não é só hobby, né? Sommelieria, ela pode até começar dessa forma, né, por curiosidade. Só que é um caminho sem volta. Você vai estudando cada vez mais, profissionalizando cada vez mais. E é um campo gigante, né? Dá para operalizar diversas frentes. E a educação, né, o ensino é uma delas. Nessa última aula, por exemplo, que eu dei, tem um momento que eu faço análise sensorial de um rótulo. Então eu monto a minha análise sensorial e eu convido, como é online, né, eu pergunto se alguém quer participar comigo. De repente, quando a tela abriu, que apareceram as imagens, eram 3 mulheres negras, assim. Uma menina de turbante, uma menina de trança, outra menina com cabelo natural, eu tava lá com o meu cabelo black. Então aquela diversidade, né, foi linda de ver. Eu me emocionei que eu até falei assim, preciso respirar um pouco para voltar e continuar a aula, que foi uma coisa linda de ver, né? É isso. E isso é muito bacana para mostrar para as escolas, né, que ainda tem uma resistência em tocar nesse assunto, que a galera tá aí, né, muito a fim de fazer, e elas vão para os espaços que elas se sentem acolhidas. Eu concordo com você. É isso. Eu acho que se a gente se sente acolhido, a gente tende a comparecer mais, tende a participar mais. Eu sou gay e, enfim, passei a minha descoberta totalmente vivenciando o ambiente da boate gay, da boate LGBT, porque eu queria estar com pessoas que não iam olhar estranho pra mim. Então, é absolutamente verdadeiro. É um outro lugar de fala, enfim. Mas é similar no que toca nesse lugar de você se sentir à vontade, se sentir acolhido. Então, concordo plenamente com você. E uma das coisas, assim, da minha aula, ela é uma aula extremamente propositiva, né? Ali a gente, no meu caso, né, na minha narrativa pedagógica, a epistemologia que eu trago para dialogar com as pessoas, tenho esse olhar bem bell hooks, que eu entendo que a gente que ensina, a gente também aprende, e quem está na posição de aprender também ensina e ensina muito. É uma fala extremamente dialógica, é uma conversa, né? É troca. Eu faço proposições, eu estou ali para falar mal de ninguém, de escolas, de cervejarias, enfim, de nada. Enfim, eu estou ali para trazer reflexões, até para que a gente possa pensar caminhos e possibilidades de mudança. Então, esse ambiente histórico eu vou trazer para dentro da aula, até porque é uma narrativa que foi negada a todos nós. A gente demorou para conceber essa lógica de alteridade de outros povos. Sim. É um caminho que a gente vai construindo até chegar no porquê da necessidade das ações afirmativas, da necessidade de ter esse conteúdo nas escolas, trazendo exemplos aí do que o mercado faz, que afasta as pessoas e que provoca, às vezes, dores e sofrimento nas pessoas, porque o produto que você, às vezes, a marca que você constrói, ela pode ofender não só individualmente, mas em grupos inteiros. Então, a gente tem que estar sempre pensando nessas questões para a gente não ferir a dignidade da pessoa humana, né? Eu acho que esse é o principal foco, né? Que a gente possa realmente pegar uma cerveja e ter o prazer de abrir, tomar e não pensar, poxa, eu não vou abrir essa cerveja porque essa cerveja aqui, olha o jeito que tocou sobre essas pessoas, como falou dessas pessoas, que tá de forma caricata, né? Olha o rótulo, né? Eu trouxe para você aqui
por exemplo, o rótulo da Implicantes. Eles trouxeram a foto do Luiz Gama, né? Então, olha, as pessoas tá aqui representando uma pessoa negra, né? No rótulo. Sim. Então tá trazendo essa pessoa, olha, um homem tá bem vestido, super altivo, de forma extremamente linda, um olhar potente, diferente de alguns rótulos que você olha, a pessoa tá numa situação totalmente de despotência. Dessa história que a escola contou de forma errada, as pessoas reproduzem no rótulo. Sim. Quer colocar sempre a linguagem do escravizado, né? Da pessoa que mora em situações degradantes, enfim. Querem contar uma história muito ruim, assim, né? Sim. A gente vai virar esse jogo, Sara, com certeza. Ai, com certeza. Além de harmonizar cerveja com comida, você também harmoniza com livro e música. E tem, assim, eu me identifico extremamente com isso, porque quando eu comecei a beber cerveja importada, era comum eu chegar em casa à noite, depois de um dia de trabalho, botar um som ou pegar um livro, deitar numa rede que eu tenho lá em casa, abrir a cerveja e devagar, era o tempo assim do zerar o cérebro, de descansar a mente, era de beber uma cerveja enquanto estava lendo o livro ou curtindo o som. Então eu comecei a harmonizar. Conta assim pra gente como você faz isso e quais são as mais emblemáticas que você olhou e falou assim, nossa, isso encaixa com isso, sabe? Eu gosto muito de fazer eu falo que é uma proposição, né? Chega a ser uma brincadeira e tal, porque é também o que eu gosto de fazer. Abrir uma cerveja, ler um livro, ouvir uma música, sentar, esvaziar a mente, né? E deixar as coisas chegarem. Então, eu tenho isso comigo. A escolha, por exemplo, da maioria dos livros que eu levo, tem uma escolha, assim, por conta dessa narrativa que eu contei, de não ver pessoas negras nos espaços. Então, eu acabo fazendo a escolha de levar autores e autoras que geralmente as pessoas não leem. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que eu levo para a conversa. Hoje ela está até sendo mais lida, né, acessada, embora ela tenha feito um sucesso gigantesco décadas passadas. Você vai conversar com as pessoas, elas não sabem quem é a Carolina Maria de Jesus. Conceição Evaristo, que é mineira, e ambas são mineiras, e as pessoas não têm essa conexão. E aí, geralmente, trago o livro para fazer essa conexão histórica, né, de chamar atenção, e a comida, geralmente, eu penso, ou a música, né, eu tô ali pensando uma música, tomando a cerveja, e eu falo, olha, deu match, como as pessoas falam por aí, né. Uma que eu gostei muito de fazer, né, que foi uma música do Baiana System, na verdade, é do Gil, de Beto Gil, é o álbum com Baiana System, a música chama Emoriô. Fiz uma cerveja da Startup. A cerveja que eu provei é uma Catarina Sour de jabuticaba. E eu fiz uma harmonização com queijo brie e geleia de jabuticaba. Cara, pensa. Você pegou no contraste, né? Exatamente. E aí, essa música, ela tem uma sinestesia gigantesca, porque ela tá falando de paladar, ela tá falando de amor, ela tá falando de afeto. Pra mim, a jabuticaba, ela tem esse lugar. Lembra muito de fases assim da minha adolescência, em que eu tive muito contato com essa fruta, então me traz muitas lembranças bonitas. E essa música, ela também é assim, né? Ela é delicada, ela é de memória, ela fala de amor, ela remete a lugares, a acessar lugares que a gente às vezes não viveu ou que viveu e quer viver novamente. Então tem essas questões, assim. Na verdade, ela, por mais que ela seja um pouco subjetiva, quando eu penso na harmonização, ela acaba trazendo uma objetividade, porque ela tem esses elementos muito concretos do paladar, do som, da sinestesia, da poesia, da lembrança, né? Geralmente o pessoal lembra de casa de vó. Exato. De acolhida, né? É algo que te acolhe. E apesar de ser uma sour, tem um pouquinho de uma certa acidez, com o doce, e no caso aqui o queijo brie, faz um casamento assim tão perfeito assim, que você ninguém briga com ninguém, ninguém pede pra divorciar assim de cara. Fica cada um no seu quadrado, se encaixando ao mesmo tempo. Exato, exatamente. Fica ali um tentando encontrar o outro, sabe? Fica ali, aí te achei, vem cá. É tipo uma suruba. Não, eu acho que não chega tanto. Mas aí fica a interpretação
de quem comer, né? De quem for fazer a harmonização, as sensações que vai ter, né? Mas é muito legal. Muito bom. Mas aqui eu tô rindo, viu, Ludmila? Achei divertida a sua interpretação. Você tá aqui, assim, dando uma aula pra gente, apesar de não ser a sua obrigação nos educar sobre uma situação absolutamente desagradável, que é a questão do racismo. Em agosto desse ano, a gente teve escancarado no meio cervejeiro aquele grupo de WhatsApp com mensagem racista, misógina, homofóbica, enfim. E você foi um dos alvos diretos desse grupo. Você comentou brevemente na sua fala que que o corpo responde a essas agressões verbais, visuais, de uma maneira tão direta quanto se fosse uma agressão física, de fato. Então, como é que você está lidando com esse assunto? Você acredita que os envolvidos serão punidos corretamente? Outras pessoas também foram citadas ali, né? Sim. Outras sommeliers, Sim. donos de cervejarias e tal, cervejaria, enfim, foram retratados. Lamentável, extremamente inaceitável que esse comportamento seja propagado dentro, principalmente no meio de pessoas que se dizem tão esclarecidas. Não que isso esteja afeto a pessoas não esclarecidas, pelo contrário, eu acho que quanto mais são, pior é. Mas afinal de contas, como eu disse, nós temos o campo da cerveja é um microcosmo de toda a totalidade da sociedade, né? Que é uma sociedade notadamente racista. É pesado, é algo que você ninguém tá esperando, né? Ninguém espera uma Sim. pedra, né? Você tá andando na rua, ninguém espera isso. Eu tô falando de forma metafórica aqui, né? Pesado, é algo que ainda me causa muita dor. Tive que procurar ajuda, literalmente, não só psicológica, porque eu tive momentos de muita dor mesmo, muito sofrimento. Fiquei bastante dias, mais de duas semanas off. Graças aos amigos e às amigas, né, que eu consegui respirar um pouco melhor, que me deram muita força, mas foram dias muito, muito pesados, muito difíceis. E o corpo responde pesadamente, né, porque é uma descarga de adrenalina muito grande, né. Então, tô cuidando da minha saúde, porque, enfim, né, não só emocional, mas física também. É a acupuntura, massoterapeuta. Aí o dia bem que você tá com dor no corpo, você vai no ortopedista porque você não tá conseguindo nem segurar um copo, né? Porque Você tá carregando o peso do mundo nas costas, é isso? exatamente. Então é bem difícil, não é nada que eu deseje a qualquer pessoa, mesmo aquelas que me trataram da forma que me trataram. Não desejo, não devolvo a violência que recebi, porque é muito ruim. Bom, eu espero, né, sinceramente, que essas pessoas reflitam sobre o que fizeram, entendam que o que fizeram é extremamente errado, né, que não se deve fazer a ninguém. Espero que elas sejam responsabilizadas de fato. Eu tenho um advogado que está cuidando da situação jurídica, embora seja advogada também, né, eu preferi nem tomar conhecimento sobre essas questões, porque eu não quero estar diretamente implicada, porque você ficar revivendo, né, É muito desgaste. a situação é muito ruim. Então tem profissionais cuidando do assunto e eu espero que ao final alguma coisa saia daí e sirva como lição, Claro. para que ninguém sinta a vontade para fazer novamente, né? Essa que é a grande questão, porque ninguém merece passar por isso, ninguém mesmo. Não desejo a ninguém passar pelo que eu passei, que as meninas passaram, né? As outras meninas que foram aí bem noticiadas, que o pessoal da Implicante passou. Espero que nunca ninguém passe por isso. É completamente desnecessário, violento, né? É horrível. E eu acho que a gente tem que realmente evoluir muito para que isso não se repita nunca mais. E você falou agora que você espera que não só as pessoas se responsabilizem, mas que algo se transforme depois disso, né? Algo mude depois disso. Eu acho que já tem uma mudança que está acontecendo que eu acho muito legal, que foi a criação da Afroserva. Sim. Muito irada. Eu quero primeiro dar o parabéns, assim. Eu acho que neste momento demonstra-se quão necessário é. Antes já era necessário. Agora, então, fica muito latente quão necessário é. E aí eu queria saber como está desenrolando e, assim, quais são os planos de atuação da Afroserva. A Afroserva, ela nasce anterior a isso, né? É uma ideia que veio do Diego Dias, né? Da Implicante, juntamente comigo. Na época também fazíamos parte de um grupo. Eu, Nadine
Nadine e Diego. Eu já fazia um tempo, né, análise de rótulos que eram considerados racistas. Quando eu identificava algum rótulo problemático, encaminhava e-mail às cervejarias, não fazia exposição de nenhuma cervejaria. Eu mandava e-mail, fundamentava as razões pelas quais aquele rótulo tinha problema e ficava esperando elas se manifestarem. Recebi, por exemplo, uma se manifestou, mandou um e-mail, que foi um e-mail que era melhor não ter mandado, né? Enfim. E aí eu fiquei muito brava, e nesse grupo tava eu, Nadine e Diego, eu falei assim, olha que absurdo, né? As pessoas não ouvem porque, poxa, eu sou uma mulher preta, eu sou uma voz sozinha. Então acho que se tivesse mais pessoas falando, acho que as pessoas não iriam ignorar. E aí o Diego falou assim, vamos fazer uma associação, um coletivo, alguma coisa, né? Eu falei, opa, vamos fazer. E aí começamos a procurar pessoas negras no mercado, começamos a disparar convite no WhatsApp e fizemos o nosso coletivo. Aí surgiu o nosso coletivo, que está se preparando para se tornar uma associação, está aí nos trâmites jurídicos agora, acontecendo, né? Que pretende-se várias frentes de atuação, como, por exemplo, projetar a educação cervejeira, a inserção da diversidade no mercado de trabalho, pessoas negras, profissionalização, tentar buscar apoio, né, das instituições para fomentar esse espaço, né? Enfim, tem uma série de questões que serão tratadas. Ainda como não está fechado, né, a gente ainda está construindo as normativas e as diretrizes, não dá nem para eu falar assim de forma muito mais precisa, né, porque eu posso aqui estar falhando nas informações, mas assim, digo que tá para sair, tá no forno, tá bem quente, que aí vai vir uma carta aberta de apresentação com todas as pessoas participantes, né, não é uma associação fechada, então provavelmente outras pessoas vão ser inseridas ao longo do caminho. Vai ser algo muito, muito bonito. Eu acho que a gente vem aí para contar uma história diferente do que vem sendo contada, né? Uma história que realmente seja, que contemple a diversidade e não, por exemplo, quando a gente vê algumas pessoas fazendo a tentativa frustrada de trazer representatividade, que é diferente de equidade, né? A gente fala que Malcolm X traz isso muito bem, que a representatividade ela é um braço do racismo. Quando você está num espaço, por exemplo, nós somos um país com mais de 54% da população de pessoas pretas. E aí você está num espaço que, notadamente, esse espaço tem lá 20 pessoas e só 2 pessoas são negras, por exemplo, aí não é representatividade. Isso daí se chama uma forma de silenciamento. Você traz algumas pessoas ali só para dizer, tem até negros aqui. Olha aí, tem 2 pessoas. Quando, na verdade, o que falta realmente é uma representação real, que a gente não tem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que equidade é diferente de representatividade. Enquanto equidade, você está falando de mudança de estrutura, representatividade, você está falando de manutenção de estrutura. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Eu queria aproveitar esse gancho, como o Leandro falou, até por conta do tempo que estamos aqui curto, agradecer a sua presença, te dizer que a gente teve um papo maravilhoso com a Madu, das Pretas Cervejeiras, alguns programas atrás. Maravilhosa. Maravilhosa. Muito legal. Ela participa da Afroserva também. Imagino. E ela chegou aqui explicando pra gente justamente a questão da equidade, proporcionalidade contra a representatividade. É como se a gente tivesse em algum momento falado, tá bom, vamos deixar eles entrarem. E aí falou em representatividade, acabou o problema. Não, então tá, vamos quebrar essa nova barreira, né? Vamos fazer a proporção, a equidade. E aí, aproveitando para falar que a Nadine agora é a nova presidente da Abracerva, que é uma conquista. Ela estava interina, mas agora a chapa que ela concorreu, junto com outras pessoas importantes do mercado, ganhou. E, enfim, felizes por tê-la como presidente da Abracerva. E um outro ponto que eu acho que é um recado legal pra caramba, né? Que é o programa gratuito de capacitação cervejeira para moradores da periferia. Foi a iniciativa da Heineken, exato, com o Leandro. Muito legal. Na chapa maturação, ele é da Graja Beer. Então, são iniciativas assim que a gente precisa. Dizendo que é a Bia Ruiz, né, que é uma das grandes mentoras desse projeto, né? A gente não pode esquecer. Maravilhosa. Para mostrar que as pessoas que a gente, nos espaços que a gente está,
gente tem que lutar por transformação, né? E a gente não pode esquecer de dizer que a Beatriz Ruiz está aí nesse lugar de trazer as pessoas para comunicar e para trazer essa transformação. Exatamente. Ela está usando um espaço que ela tem de poder, entre aspas, exato. de poder e fazendo de fato, né? Não é só estar sentada naquele lugar de poder e não estar fazendo nada. Exatamente. Queria te agradecer demais, assim, foi muito rico a conversa com você. Precisa voltar para contar da Afroserva, para a gente falar mais sobre harmonização e livro. Tinha tanta coisa para trocar com você. Ah, quero tanto. Vamos falar sim. Vamos falar sobre outras coisas. Fiquem de olho no Beer Summit. Com certeza. Eu vou estar no bloco 2, vou estar lá com uma harmonização. Legal. Bem, gente, eu não quis dar muito spoiler aqui, tá? É isso. Não, mas a gente tá super de olho. Porque dezembro vou estar lá no Beer Summit. Com certeza. A gente vai falar sobre isso aqui também. Perfeito. Grande abraço a vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos explorar sim. Eu tô indo aí para essa área aí da harmonização. Mais para frente eu vou poder explorar mais. A gente pode conversar mais, dar dicas, trazer isso de forma mais desenhada e vai ser bem legal. Acho que meu lugar é esse. Meu lugar não é para falar sobre questões raciais. Eu falo porque não tem jeito. Sim. Mas eu gostaria de não falar. Ninguém quer falar sobre aquilo que machuca. Eu quero falar sobre cerveja, né? Espero que um dia nossa linguagem seja somente essa. Sem dúvida. Mas é o que a gente quer aqui, né? Exato, que Exatamente. a gente deseja. Gente, que maravilhoso. Muito obrigado, cara. Amei mesmo, assim. Quero muito falar com você sobre a harmonização de livros e música e etc. E acho que é um assunto muito legal, muito gostoso de se explorar também, né? Sim, é um campo gigante. Então, é um campo gigante. Fica aqui mais uma vez o convite estendido para o seu retorno e vamos lá, vamos para frente. Perfeito. Vamos pensar em harmonizações. Sim. Harmonizações. Olha que maravilhoso. Sensacional.